Olá, eu sou o jornalista cultural Heraldo Almeida, já milito no jornalismo amapaiense na área cultural já faz mais de 30 anos. Já apresentei vários programas de rádio, mas, sobretudo, o que nos chama a atenção é a cultura regional, onde a gente iniciou esse projeto há mais de 17 anos. A gente sente uma carência muito grande de ter a nossa arte em todos os lugares do estado do Amapá. O nome O Canto da Amazônia, ele canta a Amazônia em todas as suas vertentes, não somente na música, mas em todos os segmentos artísticos e culturais. Então, para mim é uma satisfação muito grande poder atender o projeto de vocês. Obrigado. Heraldo, ao longo dos anos à frente do programa, o que a cultura amapaense ensinou a você enquanto comunicador e cidadão? Bom, ela me ensinou a continuar insistindo nesse projeto, porque quando nós criamos esse projeto, ele foi para atingir uma área da cidade, sobretudo da Zona Norte, e lá as pessoas desconheciam a nossa arte, o que se produz no Amapá. Então nós criamos em cima disso, e ele me ensina a cada dia, com muita responsabilidade, claro, que a gente precisa ainda mais fazer com que a juventude, que é o amanhã, que é o futuro, precise conhecer, gostar, se apaixonar e reproduzir a nossa arte. O programa O Canto da Amazônia tornou-se uma importante vitrine da cultura local. Como surgiu a ideia de criar um espaço dedicado à valorização das manifestações culturais do Amapá? Bom, esse programa, ele já existe há 17 anos, apresentei em outras emissoras também. O que levou a criar esse projeto, a gente fez uma pesquisa de 3 anos antes de colocar no ar, é que os artistas amapaenses, eles cobravam, reclamavam que as suas produções, sobretudo na música, as produções elas eram criadas, mas não tinham onde escoar. Então, por isso surgiu a ideia desse programa, para que ele possa divulgar, valorizar e expandir ainda mais o que se produz, com autoria nossa, o que se produz aqui na nossa terra. Depois de entrevistar tantas pessoas ligadas à cultura amapaense, quais elementos você percebe que mais representam a identidade tucuju? Bom, como o programa ele é radiofônico, entre todos os segmentos que a gente entrevista, todos os segmentos, todos os seus representantes, a música, sobretudo, ela passa com muita frequência por aqui, porque a música é o carro-chefe do programa. Então a música é a maior referência, embora eu ame todas as artes, né? Todas passam por aqui, os representantes passam pelo programa, mas sobretudo a música, ela toca muito forte, porque através das ondas do rádio, da FM significa frequência modulada, pela internet hoje, o Brasil e o mundo conseguem ouvir o programa. Então eles conseguem conhecer, através do programa, através das nossas músicas, com a linguagem própria, o que nós temos aqui na Amazônia, sobretudo aqui no Amapá. Na sua visão, o que diferencia a cultura amapaense das demais expressões culturais da Amazônia e do Brasil? Vários produtores que eu já entrevistei nesse programa, amazônicos ou não, eles dizem que o diferencial do que nós temos aqui, do que se produz em termos de arte aqui, é a temática. Exemplo, a música, a letra, sobretudo, ela fala das nossas coisas, valoriza o que é nosso, assim como o programa tem essa referência. A nossa rítmica, o marabaixo, que é a nossa cultura mãe, que é o nosso patrimônio, o nosso batuque, ele tem uma influência muito grande, recebe uma influência da Guiana Francesa, né? Nós temos uma parceria, vamos dizer assim, artística, principalmente da música na Guiana Francesa. Então, o diferencial e que é valorizante é a música. Ao conhecer tantas histórias, tradições e manifestações culturais, houve alguma experiência que transformou sua maneira de enxergar o Amapá? A experiência de chegar nas escolas, quando convidado para poder palestrar nas universidades, faculdades, é ver o interesse da nova geração, né? Que não, antes da gente falar, não conheciam.
quando a gente chega numa escola e vê, por exemplo, a garotada, né, de primeira, quarta série, quinta série, a gente vê o interesse deles. Então isso me chama muita atenção, me dá força e chega até a me emocionar quando eu chego nesses espaços, quando eu vejo que nem tudo está perdido, porque a vontade de desistir já foi grande. Mas a cada momento que a gente observa projetos como esse, e também a nova geração abraçando de fazer a sua arte em todas as vertentes, isso fortalece ainda mais. Você acredita que a cultura é um dos principais instrumentos para fortalecer o sentimento de pertencimento de um povo? Como isso acontece no contexto amapaense? Não existe cultura, né? Povo sem cultura. Povo sem cultura, povo sem memória. E vai também na parte educacional. Eu sempre falo aqui, por exemplo, que as escolas têm um papel fundamental. Os professores, sobretudo a classe, os alunos precisam conhecer um pouco mais do que nós temos aqui para poder isso ser reproduzido e não morrer. Porque se a gente não conseguir avançar com isso, todo dia eu estou aqui há 17 anos, de segunda a sexta, às 4 da tarde, falando que esse programa precisa ser valorizado, os artistas nossos de cada dia. Então, em cima disso, a gente tem um pertencimento muito grande para poder continuar avançando. O Amapá é marcado pela presença de diferentes influências culturais. Como essa diversidade contribui para a construção da identidade do povo amapaense? Quando as pessoas que não conhecem o Amapá chegam aqui e se deparam com o nosso Marabaixo, que é a nossa cultura mãe, o maior patrimônio que nós temos cultural é o Marabaixo, né? Muito ignorado antigamente, hoje muito mais frequente. Então isso é muito presente. Então o Marabaixo é a nossa referência e ele faz jus e consegue alimentar o que nós temos através de arte, através de cultura também. Durante sua trajetória no programa, quais desafios você encontrou ao buscar espaço e visibilidade para a cultura amapaense? As dificuldades sempre foram grandes, né? Um desafio grande, mas quando a gente percebe que novos artistas nas artes plásticas, artes visuais, na música, na literatura, na dança, eles começam a evoluir, a gente recebe eles aqui, então esse desafio aumenta muito mais a vontade de continuar insistindo nesse projeto, que eu tenho certeza, dentro do estúdio a gente não tem noção de quem nos ouve, eu tenho certeza que atinge muitas pessoas e se reproduzem para que a gente continue com essa memória desse programa bem viva. Você acredita que os próprios amapaenses conhecem e valorizam sua cultura na medida em que deveriam? A maior parte não. Infelizmente, isso é verdade, né? E, com todo respeito, falo que, sobretudo, a juventude prefere outra rítmica, que é na palma da mão, através do celular, por exemplo, que você vê o mundo através dele. Outras culturas entram muito rápido nas nossas famílias, na mente das nossas crianças, na nossa juventude, e ocupam um lugar que não é dela, porque o nosso lugar é aqui. Então a gente precisa fortalecer isso para que projetos venham e continuem alimentando e fortalecendo para que essa geração conheça e ame o que é nosso. Em sua opinião, qual é o papel da comunicação e dos meios de divulgação na preservação da memória e da identidade cultural de um povo? O nosso papel, quanto jornalista cultural, comunicador, é formar opinião, né? Quando eu sempre falo aqui no programa, a produção do programa, quando prepara, a técnica do programa, que eu falo com muita responsabilidade, cada dia que eu venho para cá, eu tenho certeza que isso não é brincadeira. Então, quando a gente se manifesta com muito conhecimento, estudo. Antes de eu vir para cá, eu leio muito o que eu vou fazer, o que eu vou falar, independente de qualquer tema, para que eu possa chegar na casa das pessoas, através dessa frequência radiofônica, e essa pessoa ter certeza do que eu estou falando é verdade. Então, a gente precisa cada vez mais ampliar isso e tornar isso que todos conheçam e todos valorizem, para que a gente possa continuar insistindo, né? E nunca desistir. Ao registrar histórias, tradições
Em manifestações culturais, você sente que o programa também atua como um instrumento de preservação da identidade amapaense? Com certeza absoluta. Governantes estaduais, federais, nossos representantes aqui, que já vieram nesse programa falar de cultura, de arte, eles falam isso, que existem dois momentos na arte e na cultura amapaense. É um antes desse programa existir e depois. Aqui, todos os artistas que vêm, sobretudo da música, quando nos trazem um disco para lançar, eu pergunto, qual o estúdio que você gravou, quem foi o guitarrista, o baterista, os músicos que participaram. Isso é valorização. Então, esse programa tem um papel fundamental, né, nesse segmento, de fazer com que todos os artistas sejam conhecidos através do que eles fazem. Na sua opinião, o que precisa ser feito para que a nossa arte e cultura conseguisse atingir novos espaços? Eu tenho falado com muita frequência nesse programa, durante todo esse tempo, que a gente precisa, o Amapá não tem um projeto de política pública cultural. Esse projeto permanente, onde de Oiapoque à região do Jari, nos 16 municípios, a gente respira nossa cultura. A gente tem aqui instituições que realizam eventos, shows, programações, mas elas passam 2, 3, 4 dias. Mas um projeto de política pública cultural permanente para que os nossos artistas, os fazedores de cultura, os militantes, possam alimentar, divulgar, discutir isso. Então, através disso, as escolas têm um papel fundamental, os professores, os alunos, de reproduzir essa arte, essa cultura que se produz aqui na Amazônia, no Amapá. Então nós precisamos, isso eu acho que é uma lacuna que está faltando ainda. E por fim, Heraldo, qual legado você espera deixar por meio do Canto da Amazônia para a cultura e para a memória do nosso povo? Pergunta difícil. Eu não penso em parar tão cedo, né? Porque eu quero deixar um legado de que eu fiz a minha parte, fiz uma parte de contribuir com a nossa cultura, de contribuir com informações que através desse programa, quando chega na casa da pessoa, né, quando você ouve, você acredite no que está sendo colocado, repito, é verdadeiro. Então eu quero deixar um legado de pertencimento, porque a nossa cultura é tão forte, tão linda, mas ela precisa ecoar nos 4 cantos, mas para isso é preciso projeto para se conhecer primeiro, depois gostar e expandir. Muito obrigada, Heraldo. Obrigado. Parabéns pelo projeto.